graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Boa noite a todos. Não há nenhum Deus, não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos da Bíblia, a não ser o nome de Jesus. Isso está escrito em Atos, no capítulo 4, versículo 12, quando os apóstolos estavam ministrando ali e a igreja primitiva crescia, anunciava assim o nome de Jesus a todas as nações e a todos os povos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é o nome de Jesus que nos une aqui, e é o nome de Jesus que nos liga a Deus, e por isso saímos das nossas casas, ou estando até mesmo nas nossas casas, para cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor em nome de Jesus. E quem nos traz e nos congrega aqui é o Espírito de Deus, pois a Bíblia declara que ninguém pode chamar Senhor se o Espírito de Deus não estiver, não habitar dentro dele. Ninguém pode declarar verdadeiramente que Jesus é o Senhor sem a ação e a direção do Espírito Santo de Deus. Estaremos entoando esse louvor, tem por título o sopro do Espírito, vento do Espírito. Vamos louvar ao Senhor, fazendo destino também a nossa oração. Vento do Espírito.
quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Dentro do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Dentro do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Eu gostaria de convidar a igreja que cantasse essa música com a gente. A igreja conhece? Baixa um pouquinho. A igreja conhece? Pode ajudar a gente? Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus porque Ele merece. É para isso que estamos aqui. Então vamos dar o nosso melhor para Deus nesse momento. Sopra em mim dentro do Espírito. Sopra em mim dentro do Espírito.
Amém. Louvado seja o Senhor. Que o vento do Espírito de Deus continue sobrando em nossos corações, né? Nos movendo, nos inspirando para perseverarmos, né, nas tribulações e para sermos guiados por Ele. Na Bíblia nós encontramos várias biografias e várias histórias de pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo para ajudar outras. É o Espírito Santo de Deus quem nos move e quem fala. Um dia estava Saulo, cego, em uma rua, e o Espírito despertou alguém para pregar para ele, e Saulo se tornou Paulo, porque alguém usado pelo Espírito de Deus foi ao seu auxílio. No livro de Atos nós encontramos uma ação mais direta do Espírito Santo, ele movendo o coração de pessoas para que pudessem levar a boa nova, a boa notícia da palavra de Deus para outras pessoas. Esse é o mover principal, né, do Espírito de Deus. O outro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa grata. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e ser mal agradecido. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e ser mal agradecido. Uma das marcas do Espírito é a gratidão, é o contentamento. Mesmo faltando muitas coisas, se o Espírito Santo habita em mim e se habita em você, ele produz em nós um contentamento, que não é comida, que não é bebida, mas o apóstolo Paulo nas suas cartas vai dizer que é gozo, paz e alegria do Espírito. Então, falando em contentamento, vamos louvar ao Senhor essa canção que diz: eu te agradeço, Deus. Enquanto nós cantamos, nós dedicamos esse momento para os dízimos das ofertas, em gratidão ao Senhor, devolvendo ao Senhor um pouco do muito que Ele nos tem dado. Esse é o momento da igreja. Os irmãos fiquem à vontade, os nossos visitantes sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estaremos louvando ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, e dedicando esse momento dos dízimos e ofertas.
Deus, né? A honra e a glória ao Senhor Jesus, e a nossa vida é para dizer que pertencemos ao Senhor. Eu gosto do versículo quando Paulo diz assim: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tá? No capítulo 8 de Romanos, se eu não estiver enganado, versículo 14. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É tudo do Senhor, é tudo de Deus. E se é tudo de Deus, mesmo que a gente se agonie com algumas coisas, a gente deve descansar nele, porque Ele sabe o que faz. Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle de toda e qualquer situação, e nós devemos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor agora, através da oração, convidar o nosso irmão Janino, nosso vice-moderador, para estar apresentando ao Senhor as ofertas, os dízimos, e também você que está nos visitando hoje aqui na igreja, né? Nossa visitante ali, pela primeira vez, não é? Aqui atrás do irmão Ney, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Volte sempre, quinta-feira tem mais, viu? Venha em nome de Jesus. Nossos visitantes ali, nossos irmãos já, né, também conosco, ali, que Deus abençoe. A igreja vai falar para todos os nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, volte sempre. Vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Graças a Deus, amados irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és o único a ser adorado. Mas, querido, eu quero te pedir uma coisa nessa noite, junto com a igreja. Não só por aquilo que foi depositado no casal Filácio, como forma de gratidão, de devolução a ti por tudo que tu tem feito. Não é uma negociata, mas é gratidão, é eterna felicidade de ter te conhecido, e com isso, como gesto, de forma financeira, nós devolvemos aquilo que é teu, porque nada somos. Nós queremos te dizer nessa noite, Deus, além de tudo que foi depositado, nós encarecidamente te pedimos pela vida que ainda não te conhece. Conhece por ouvir falar de Jesus, mas eu estou falando de seguir. Deus, em nome de Jesus, eu rogo que tu venha fazer a obra no coração dessas pessoas. Deus, nós clamamos a tua providência na vida dessa igreja. Essa igreja ora por coisas mais importantes do que coisas materiais. A tua palavra nos revela que a alegria, festa no céu quando um pecador se arrepende, Senhor. Deus, nós queremos que tu venha tocar no coração, que a mensagem seja direcionada ao coração daqueles que padecem, que sofrem e que precisam depositar, não em forma de oferta financeira, mas a sua vida diante de Deus. Quanto nós perdemos, ó Deus, como nós erramos por não saber a direção. Senhor, nós queremos rogar por tudo que foi feito aqui, por tudo que ainda se vai fazer. Nós rogamos pelas vidas que estão aqui, que precisam ouvir uma palavra de libertação, de ajuda. Que essa noite, Deus, seja a noite delas. Nós rogamos por essa vida, rogamos por cada oferta, cada gesto de felicidade que foi depositado aqui. Nós te pedimos a tua bênção em cada vida, Deus, em cada pessoa. Aqueles que não vieram, que tu possa também abençoar, que tu possa falar ao coração, que tu possa abrir portas de empregos, que tu possa derramar bênção sobre bênção na vida dessas pessoas. Mas o principal que nós queremos é ver vidas se render aos teus santos pés. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz. Amém. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer é declarar o nosso amor pelo Senhor. E o nosso amor pelo Senhor é declarado também através da obra missionária. Nós temos na nossa denominação missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais e as missões locais. E uma das formas de nós demonstrarmos o nosso amor por Deus é tendo esse coração missionário, não entregando apenas o dízimo, a oferta, mas entregando também parte das nossas vidas. Você, como eu, somos convidados a trazer um pouco do muito que Deus nos tem dado, um quilo de alimento, para que o Ministério de Ação Social da igreja continue abençoando pessoas. Então, traga um quilo de alimento não perecível e na hora do ofertório, traga até o altar. Os irmãos
as diaconisas da igreja estão atentas à necessidade dos irmãos e de pessoas da comunidade que você pode abençoar com 1 quilo de alimento. Nós estamos sabendo, né, o irmão Danilo está preparando a sua casa para casar com sua noiva, e estão aí na fase do reboco. Então os irmãos que sentirem a vontade de abençoar o irmão Danilo com um saco de cimento para ajudar no reboco, me procure. Nós estamos abençoando assim o irmão. E sentir aí no coração de abençoar o irmão Danilo com um saco de cimento para ajudar no reboco da sua casa, esteja me procurando ao término do culto para que a gente possa abençoar. Deus continue nos abençoando para que nós possamos ter sempre para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Esta canção diz: amo o Senhor, né? E o salmista declarou: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e atendeu ao meu clamor. Temos vários motivos para nós declararmos o nosso amor a Deus, e um deles é missões. E fazer missões é abençoar pessoas, não só as que estão sendo alcançadas pelos missionários do mundo, mas sendo um missionário aqui, onde Deus me colocou, abençoando aqueles e aquelas que Deus colocar ao seu alcance. Vamos louvar ao Senhor e em seguida estaremos compartilhando da palavra. Amo o Senhor. Qual é o nosso desejo? Viver para Ele e agradá-lo. Que Deus nos abençoe. Louvemos o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Salvador, anelo teu, bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou.
glória e poder. Viver para ti. Só em ti. Mais barreiras do mundo. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos dá graça para romper as barreiras deste mundo, Pai. Nos reveste com teu Espírito. Nos dá do teu poder, porque nós te amamos. Só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Está só em ti. Fica com Deus. As barreiras Ele do vai mundo romper com as barreiras da tua. voar com o Pai nas asas da fé. Amém. Viver para o Senhor e romper com as barreiras deste mundo e nos unir a Cristo, este é o nosso maior desafio e é o nosso aprendizado de hoje na nossa escola bíblica dominical. Tínhamos aqui 25 irmãos estudando a palavra com o tema hoje, desafio da unidade em Cristo Jesus. E esta palavra unidade, ela não se esgota, nós utilizamos pela manhã o texto de Efésios, no capítulo 4, e continuaremos, na direção do Espírito de Deus, a pensar nesse tema proposto pela nossa lição, e pensar na unidade, pensar na união. Para você que nos visita hoje e ainda não fez uma união concreta com Cristo, uma aliança concreta com Cristo, nós só conseguimos vencer as barreiras deste mundo unidos a Cristo. É nos unido a Jesus, é nos unido ao Senhor. E nos unir ao Senhor Jesus é nos unir com aquilo que o Senhor chama do seu corpo, ou a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia recomenda, de suma importância, nós estarmos unidos à igreja de Cristo, em vários e vários versículos, dentre eles, em Hebreus, no capítulo 10, quando o escritor da carta diz que não devemos deixar de congregarmos como igreja, mas nós devemos nos estimular, nos unirmos aos irmãos em união a Cristo para vencermos as dificuldades e as barreiras deste mundo. A letra desse hino sempre fala ao meu coração, desde quando eu me converti: viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. São tantas lutas, são tantas barreiras, são tantas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas quando nós tomamos a decisão de viver com Jesus e por Jesus, o jugo da vida fica mais leve, porque Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, ir a Jesus. E ir a Jesus é concordar, estarmos unidos nele, que ele tem tudo o que nós precisamos. Ele tem a resposta que nós precisamos. Ele tem o conforto que nós precisamos. Ele tem o alimento que nós precisamos. Ele é o caminho que nós devemos andar. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é o pão, ele é a água, ele é a ponte. Ele é o único mediador verdadeiro entre Deus e os homens. É Ele que nos liga ao Pai. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o advogado. Ele é o verdadeiro juiz. Ele é o médico dos médicos. E unidos a Ele, nós somos mais do que vencedores. Se tratando da
unidade, a unidade do Espírito de Deus, nos leva ao corpo de Cristo, que é a igreja, e esse corpo ele é feito com cooperação. Nós somos um corpo físico e as células, os órgãos do nosso corpo, eles cooperam entre si, seguindo, cabeça, para que o corpo esteja ajustado e efetue o seu desenvolvimento. Assim também é a igreja, como membro da igreja, membro do corpo de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, nós também somos chamados a cooperar. Cooperar com aquilo que Deus nos deu, nossos dons. Cooperar com aquilo que Deus nos deu, nossos talentos. Como é bom chegar no culto e ver a cooperação do grupo de louvor. Nós podemos louvar com um instrumento, é muito bom. Como é bom vermos a cooperação dos irmãos ajudando, limpando a igreja, Essa semana que passou, o mato estava tomando conta aí, e Deus despertou algumas irmãs e irmãos para fazer. Quando eu cheguei já estava feito. Isso é a cooperação do Espírito, o despertar do Espírito. E nós temos várias e várias coisas a fazer aqui na igreja, a nível de estrutura, a nível de missão e do trabalho espiritual de Deus, que só será possível fazer se você cooperar. E não é cooperar apenas com o pastor ou com a igreja, mas é cooperar com Deus. E quando é que nós podemos cooperar com Deus? Aí eu lembro daquela palavra do apóstolo Paulo. Quando um estava dizendo, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. E aí Paulo vai dizer que de Deus, não tem essa ser de Paulo ou de Apolo. O importante de Deus é que todos nós sejamos cooperadores. E cooperação é união. É estarmos unidos diante daquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nós nos unimos em cooperação. O antônimo de cooperação se chama competição. O Espírito de Deus, na unidade cristã, não produz em nós competição. O Espírito de Deus produz em nós cooperação. De forma que unidos a Cristo, não existe mais nem menos, nem melhor nem pior, nem importante nem mais importante. A Bíblia diz que somos todos um. Um em Cristo. Que mistério lindo e que desafio vivenciarmos os mandamentos de mutualidade trazidos nas Escrituras, para colocar os nossos olhos no texto bíblico. Convido você a ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E ler apenas o versículo 9. E esta palavra, ela arde no meu coração, porque ela me lembra o dia do juízo, em que o Senhor, em Mateus 25, que é o texto, mas nós iremos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo vai dizer assim, de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, construção de Deus, casa de Deus, lavoura, jardim de Deus, plantação de Deus, povo de Deus. Então o povo de Deus
é chamado de cooperador. Cooperador de Deus. Não competidores. Nós estamos vivenciando hoje um período eleitoral onde há, segundo as leis humanas, uma competição para que o povo decida. Nessa competição, a cooperação está em aceitar a decisão daquilo que o povo escolhe, e após o povo escolher, a cooperação para que tudo dê certo, para que tudo corra bem, para que tudo seja bom e para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, independente de quem seja eleito. Porque somos chamados a cooperar com o bem. E a cooperar com o bem até de um inimigo. Esse é o verdadeiro evangelho. Se o teu inimigo tiver fome, não dê comida a ele não, ele é teu inimigo. Se teu inimigo tiver sede, não dê água a ele não, ele é teu inimigo. Mas não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é uma mensagem de cooperação. De cooperação não com o que é ruim, mas de cooperação com aquilo que é bom. De cooperação não com aquilo que gera morte, mas de cooperação com aquilo que gera vida. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, independente dos rumos que se tomem, a instituição humana que leva o nome de igreja A ou de igreja B, a igreja de Jesus Cristo, ela é sem mancha, sem ruga, sem mácula, e ela coopera com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Ela é sal e ela é luz. Esse texto, ele me leva a pensar em Mateus 25, quando a partir do versículo 36, proferindo o juízo final, Jesus diz assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por quê? E aí ele vai dizer o porquê. Porque cooperou com Deus, cooperou com o trabalho de Deus. E qual foi o trabalho de Deus? Água a quem tem sede, pão a quem tem fome, consolo a quem está desesperado, abraço, período que não é de pandemia, a quem precisa ser abraçado e acolhido, visita a quem precisa ser visitado. Quando foi que te vimos assim? Todas as vezes que vocês fizeram a qualquer um, foi a mim que fizeste. Todas as vezes que vocês deixaram de fazer a qualquer um, foi a mim que vocês deixaram de fazer. De forma que há uma grande ênfase aí em Mateus 25, que é também a respeito, né, do juízo. Há uma ênfase à cooperação. E essa cooperação é cooperar naquilo que é bênção na vida de alguém. Nós não podemos ajudar todo mundo. Nós não podemos estar nem mesmo no campo missionário em todos os lugares, mas nós podemos escolher abençoar um. Se todo mundo abençoa um, não fica pesado. Talvez você não possa doar uma cesta básica inteira para alguém, mas você pode doar 1 quilo. Se todos nós continuarmos doando 1 quilo, nós abençoamos uma família, nós abençoamos um povo. E o que é isso? Isso é cooperação. Hoje nós estamos vivendo um momento da igreja totalmente de cooperação. Se a igreja está limpa, ela está limpa porque os irmãos devem cooperar. Então eu peço a cooperação, mantenha a limpeza.
bebeu água, tem uma lixeira, não deixe o seu copo no tempo. Veio ensaiar, coopere com quem deixou tudo limpo. Veio cuidar de alguma coisa, observe e coopere para que nós possamos ser de Deus. Quem é de Deus está em cooperação. Quem não tem o Espírito de Deus ou está na competição ou está na inação de qualquer coisa. O Espírito nos leva a cooperar com a igreja em tudo. Nas decisões, nos horários, na ajuda ao irmão, na intercessão, na sugestão. Cooperação. Só é possível união quando há cooperação. E essa cooperação é cooperar com o que Cristo Jesus ele faria. Cooperar com o reino de Deus. E cooperar com o reino de Deus é nos unirmos, às vezes, no mesmo pensar e no mesmo parecer. Há dificuldades na unidade em lidarmos com a uniformidade e a diversidade. E é o desafio da unidade cristã lidarmos com aquilo que é diverso, que é diferente. É o desafio também lidarmos com aquilo que ora temos que ser uniformes, mas ora temos que ser específicos naquilo que Deus nos chamou. Mas é o Espírito de Deus que vai moldando, despertando cada um de nós para algo. No reino de Deus não existe desempregado nem aposentado. Não existe aposentadoria no reino de Deus, porque na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, e os cansados renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão. Existe troca de funções, de posições. Não estou falando aqui contra a aposentadoria, nem contra o descanso. Eu estou dizendo que enquanto vida nós tivermos como igreja, estaremos cooperando com o Rei. Seremos cooperadores com Deus. E cooperar com Deus é estar unido a Cristo Jesus. Porque tudo o que se inicia da parte de Deus passa por meio de Cristo. E domingo à noite, o nosso maior objetivo é dizer a você que está conosco, nos visitando talvez pela primeira vez, que você precisa se unir a Cristo. Porque junto a Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não posso desejar me unir a Cristo e me afastar da igreja de Cristo. A igreja ela é chamada em cooperação com o Espírito de Deus a ser um corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é chamado de discípulos e cristãos quando opera a cooperação de cada parte, para que não haja, entre nós divisão. E isso Paulo vai falar aqui na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, no capítulo 12. Muitos dons, muitos ministérios, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de pensamentos e de opiniões, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de posições, mas o Espírito é o mesmo. E essa diversidade, ela não leva à competição. Essa diversidade, ela leva à cooperação. O que compete dentro de nós é aquilo que vai causar doença ao nosso corpo. Quando uma célula não coopera e quer competir com as outras, é uma das explicações do câncer. É uma célula que se revolta. E ao invés de cooperar, ela começa a contaminar as outras. A amargura, a mágoa,
o rancor, a má vontade, a murmuração, a rebeldia, são coisas que contaminam. E nós não devemos, em cooperação com Cristo, cultivar o que contamina. Nós somos convidados a cultivar o que sara, o que traz alegria, o que abençoa, o que edifica, porque somos jardim de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, igreja de Deus, povo de Deus. E o povo de Deus anda em cooperação. E essa cooperação, ela tem um custo, que é o custo da renúncia, que é o custo do suportar às vezes. O sal só é sal quando ele desaparece. O sal só salta quando ele desaparece na panela. Ele dá sabor, mas não tem como você pegar mais ele. O sal do saleiro, ele é sal, mas ele não está executando a sua função. Ele é. Mas o sal na panela, ele continua sendo sal. Só que ele executa a sua função. E quando executa a sua função, ele aparece de outra forma. Não nos olhos, mas no paladar. Como é que eu penso isso? Quando eu coopero com Deus, eu posso nem aparecer, mas eu vou ser um cristão que dá gosto. E dá gosto não é aos outros, mas dá gosto a Deus. Como se Deus olhasse e dissesse assim: eis aí meu filho que me dá gosto. Que dá gosto de se ver. Dá gosto de se ver a cooperação dos irmãos. Faz gosto. É suave, é maravilhoso. Como nos diz o salmista do Salmo 133. Quão bom e quão suave é os irmãos. Dá gosto. E o que não dá gosto, dá desgosto. Não é gostoso, é desgostoso. Sensíveis ao Espírito de Deus, onde eu posso cooperar com Deus na igreja? Onde eu posso cooperar com Deus em casa? Onde eu posso cooperar com Deus no trabalho? Onde eu posso cooperar com Deus na minha vida comum? Eu quero cooperar com Deus. Eu quero cooperar com o Espírito de Deus. Um dia, Barnabé, Ananias, quando Paulo, que não era Paulo ainda, era Saulo, estava lá perdido, eles cooperaram com o Espírito de Deus e acreditaram no chamado daquele perseguidor. Meus irmãos, se não é o Espírito Santo na vida daqueles irmãos, Saulo tinha legitimado a morte de Estevão. As vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. Mas a igreja acreditou que não era ele que perseguia, mas era o que estava por trás dele. E que mesmo ele sendo um perseguidor, aquele que cooperou com o Espírito de Deus olhou para ele e disse: você está perseguido, mas você é um vaso escolhido, chamado para sofrer o reino de Deus. Como isso? O cara acabou de mandar perseguir, legitimar até a morte de um dos principais irmãos, e agora ele é recebido, acolhido com toda a boca, com todo carinho, na casa dos próprios irmãos, e diz assim: agora você não vai ser mais perseguido, agora você vai ser cooperador. Quando você lê a narrativa bíblica dessa cooperação cristã, movida pelo Espírito,
Não tem como você querer ficar de fora. Não tem como você querer ficar longe. Porque quando essa cooperação é movida pelo Espírito, ela não dá espaço para competição alguma. E a igreja de Cristo, quando ela se une, ela quebra grilhões. Quando ela se une, ela quebra ferrolhos. Não há inferno que resista à igreja de Cristo unida em oração e em ação. Quando nós nos unimos a Cristo, nós vencemos qualquer perseguição. Quando nós nos unimos ao Cristo, nós vencemos qualquer dificuldade. Unidos. E mesmo com toda a perseguição, os relatos de Atos, a igreja se unia em oração. E quando a igreja se unia em oração, o céu descia na terra. Todas as vezes que você se sentir fraco ou fraca na fé, procure se unir com quem está unido a Cristo. E aí o irmão Ney já diz essa ilustração sempre. A brasa, quando ela é afastada, ela vai se apagar mais rápido. Mas quando a brasa, carvão está colocado no meio do fogo, ele vai ficar mais aceso. Deus não apaga o pavio do funério. É tempo de acendermos a nossa chama de amor a Cristo, de estarmos unidos a Cristo e de cooperarmos com o reino de Cristo. E deixar apagar em nós o que não é de Cristo. E deixar acender em nós o que é de Cristo. E aí, o próprio Espírito de Deus conta com a minha própria cooperação. E às vezes a gente não quer cooperar com o Espírito Santo. Às vezes a gente resiste ao que o Espírito Santo quer fazer em nós. E Paulo vai dizer nas suas cartas: não resistais, ou extinguais, ou apagueis o Espírito. Se o Espírito é comparado a fogo, o fogo, uma chama, ela precisa ter combustível para que ela possa ser alimentada. Então, a gente não deixa o gás de cozinha faltar em casa. Porque a gente vai precisar da chama para fazer o nosso amor. Se deixar o gás faltar, a gente vai dar um jeito. Ou na eletricidade, ou no fogo a lenha. Mas a gente não deixa a chama ela se apagar. Como anda a chama do seu amor pelas coisas de Deus? Como anda a chama do seu amor pelo reino de Deus? Como anda a chama do seu amor para cooperar com Deus? Talvez a chama esteja apagada por umas coisas. Não tem problema, desde que você acenda para outras. Cansou de umas coisas, porque a ação da igreja é muito grande, muito vasta. Procura acender essa chama para outras. Mas não deixe a chama da cooperação te levar ao isolamento ou à competição. Mas deixe-se mover, unido a Cristo, por aquilo que orienta o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele desperta. Ele desperta. E ele desperta para abençoar. Se você entrou aqui e ainda não é crente, a igreja ora com você hoje. E convida você a seguir a Cristo, a entregar a sua vida a Jesus. E a entregar a sua vida a Jesus, você precisa cooperar com o Espírito de Deus que vai falar no seu coração. Ele quer ouvir sim ou não. Se você sente se chamado, sente Deus te chamando para uma nova vida, e deseja se unir a nós como igreja, nós te convidamos a fazer as coisas.
Ou se você já foi unido à igreja e por qualquer motivo se afastou, eu convido você a acender a chama, a não desistir, a não parar de lutar, mesmo em meio às feridas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à luta. Um exército, quando vai para uma batalha, perde alguns soldados. Um exército, quando vai para uma guerra, alguns soldados perdem até parte dos seus corpos. Mas o mais importante é não perder a vida. E não perder a vida é uma batalha, é uma luta. Quando eu falo não perder a vida, não perder a vida com Deus. Porque sem Deus não há vida. Não há vida. Sem Deus estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a vida, ela está em Cristo. Em Cristo. Então, o tema da unidade é se unir a Cristo para cooperar com aquilo que é de Deus na vida dos outros e aquilo que é de Deus na minha própria vida. Nós iremos cantar esta canção, encerrar este culto. Se quando você ouve esta canção, você desejar ser crente ou se reconciliar com Deus, você pode estar vindo aqui à frente ou levantando a sua mão e nós estaremos orando por você. Vamos louvar o Senhor. E Ele acenda a nossa chama, Ele renove as nossas forças, e que a gente nunca pare de lutar pelo que é certo, que a gente nunca pare de lutar por aquilo que a gente acredita a partir dos princípios da palavra de Deus. Podemos ao Senhor, fazemos a letra desta canção, a nossa oração, o nosso respiro, porque o escape, o socorro, a providência, a recompensa, o avivamento, o revestimento, a unção, a graça, a proteção, o renovo, a presença e o cuidado de Deus é promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então receba de Deus aquilo que Ele tem para te dar em nome de Jesus. Suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Siga em frente, olhando para Jesus. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Em nome de Jesus. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a toda traição, uma quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção.
terrível Deus que é do arco, Deus que dá essa voz. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um comportamento mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da gratidão. Deus é E agradecido. alguém está testemunha, atenção, ouça o que vem, o coração de Deus. A batalha da vida nunca pode mudar. A batalha da guerra da vida nunca tem Não cura. pare de lutar, não pare de aguardar, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em terra falada, prometida sem parar. O sangue do santo, a pura recompensa vem. Sem demora. Demora, o sangue do santo, a pura recompensa vem. Seu Senhor, o sangue do santo, a pura recompensa vem. Sem demora, o sangue do santo, a pura recompensa vem. Aquilo que precisamos vem do Senhor sem demora. Se perseverarmos, vivermos e crermos, é assim que Deus faz. Se você nesta noite deseja seguir a Cristo, ou se reconciliar com Cristo, esse é o momento que nós te convidamos em nome de Jesus. Basta você sinalizar para nós, nós estaremos nos alegrando com você. Alguém entre nós que deseja fazer essa decisão, ser crente em Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o despertar para a cooperação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Porque de Deus nós somos filhos cooperadores com aquilo que Deus deseja fazer. Que Deus possa nos usar cada dia para abençoarmos a outros, em nome de Jesus. Domingo não teremos culto aqui na igreja, nem pela manhã, nem à noite, né? O dia da eleição, nós estaremos cultuando ao Senhor onde nós estivermos. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 19h30. Que Deus abençoe, uma boa semana para todos. Em nome de Jesus, seja bem-vinda, seja bem-vindo, em nome de Jesus.